Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. E nesse momento eu peço a proteção da cúpula espiritual desta casa e do meu protetor para poder transmitir o que é necessário neste momento. Para hoje nós temos o tema obsessão. Tá? Vejam que tem uma imagem aí nesse slide, uma pessoa que nesse momento não é nada mais do que uma marionete, sendo manipulada, dirigida, controlada e sucumbe frente a essa vontade. Isso tudo tem a ver com a obsessão. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, né? E muitas vezes a pronunciamos, às vezes acertadamente e outras vezes não tanto. Mas vamos ver o que o dicionário nos diz sobre a palavra obsessão. Nos diz que é um apego exagerado a um sentimento ou a uma ideia desarrazoada, tá? Apego a um sentimento ou a uma ideia não muito raciocinada, que foge à razão, algo um tanto ilógico. Apego exagerado. Nos diz também que é um comportamento de importunar ou perseguir alguém de forma insistente. Importunar, perseguir. Uma forma que incomoda, insistente. Também pode indicar um estado de preocupação permanente em relação a alguma coisa. E esse aqui é um conceito que muitas vezes nós ouvimos, falamos, está obcecado com alguma coisa. Isso parece uma obsessão porque quer, não é? Então, esse é o conceito que nós conhecemos mais, utilizamos. Quanto à etimologia, a palavra obsessão e obcecado têm origens distintas, diferentes. Obcecado tem origem no latim de obcaecare, que indicava um estado de cegueira. Quem está obcecado, pela etimologia da palavra, é quem está cego, que não enxerga direito. Isto porque o indivíduo obcecado não consegue avaliar os seus comportamentos e a própria realidade. Então, aquele que está obcecado fica como enceguecido, não consegue entender, enxergar direito o que está acontecendo. Por outro lado, obsessão vem do latim obsedere, que indicava o ato de cercar ou rodear alguma coisa ou alguém. Então, uma obsessão seria rodear, envolver algo ou alguém. Isso é o que nos diz o dicionário. Agora, o que nos diz o Espiritismo sobre obsessão? Segundo Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, seria o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, domínio, a marionete, que certos espíritos logram sobre certas pessoas. Então, esse domínio é o que enseguece. Nos diz também o Espiritismo que é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Um espírito bom não fica obsidiando. Somente espíritos maus é que fazem isso.
uma ação persistente. Lembra do que dizia ali no dicionário, né? Que era algo persistente. Mas aqui nos esclarece um pouco mais de um espírito mau sobre algum indivíduo. Nos diz também que apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Isto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o que nos traz as preces. O item 81 trata da obsessão. Então nos diz que pode ser algo muito simples, até difícil de identificar, sem sinais muito claros exteriores. Mas esse é um ponto da obsessão. Não vai ser sempre assim, se não for tratado. No livro Obsessão e Desobsessão da nossa irmã Sueli Caldas Schubert, no capítulo 31, ela nos diz o seguinte: configura-se a obsessão toda vez que alguém encarnado ou desencarnado exercer sobre outrem constrição mental negativa, por um motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou coação, com o objetivo de domínio. Processo esse que se repete continuamente na Terra ou no plano espiritual inferior. E por conseguinte, teremos o obsessor e o obsidiado. Aqui cabe destacar o que ela nos diz no começo: encarnado ou desencarnado. E nós muitas vezes nos referimos à obsessão quando é de um desencarnado, mas isso pode ser exercido também pelos encarnados, porque é essa ação de envolver, de constranger alguém por um motivo qualquer, por amor, por egoísmo, por falso amor, né? Porque um amor verdadeiro não vai ficar cercando desse jeito, né? Mas então, esse ato pode ser tanto de encarnado como de desencarnados. Por uma simples sugestão, indução ou coação. Uma simples sugestão. Vai lá, faça aquilo que a gente não quer fazer. Isso aí é uma simples sugestão. É o que muitas vezes nós falamos, uma influenciação. Estou fazendo coisas que não são comuns em mim. Então aí nós temos essa simples sugestão. No livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, nos diz o seguinte: a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade e se encontra de todos os graus em grande número de pessoas que nunca ouviram falar do Espiritismo. Que fique bem claro para todos nós que não é somente os espíritas que sofrem obsessão. Qualquer seja, independente da mediunidade, e se encontrem pessoas que nunca ouviram falar do Espiritismo. Qual é a grande diferença aí? Que nós, os que estudamos o Espiritismo, identificamos isso com esse nome, obsessão. Mas esse mesmo processo sofrem também pessoas que não conhecem nada do Espiritismo, só que recebem outros nomes, mas é uma obsessão. Importante saber por que acontece a obsessão. Por que acontece esse fenômeno, esse querer envolver, enceguecer alguém? Por débito
de um espírito para com outro. Alguma dívida que ficou de um espírito para com outro, e esse que se sente prejudicado quer cobrar essa dívida e se transforma num obsessor, por débito de um espírito para com o outro. Pela afinidade que atrai um espírito para o outro. Não é preciso ter débito para que aconteça obsessão, mas sim comportamentos não muito adequados que atraem espíritos encarnados ou desencarnados para perto. Atitudes que são comuns em um espírito e atraem. Nós ouvimos muito e falamos muito em sintonia, né? Afinidade. Então, essa afinidade atrai outros espíritos, encarnados ou desencarnados. E aí se produz essa constrição, esse ato de querer absorver, envolver, pela falta de ação do bem. Quem está agindo no bem vai sintonizar logicamente com espíritos bons. Então, esse processo de obsessão não se realiza, porque vamos atrair aquilo que se identifica conosco. Então, agir no bem vai atrair espíritos bons, espíritos que querem ajudar e não prejudicar. A obsessão, tanto vista do ângulo do obsidiado quanto do prisma do obsessor, somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevada taxa de sombras que de luz. Lembram que era ação de um espírito mau. Então ele vai procurar aqueles que ainda permanecem agindo como sombras, na escuridão, com maus procedimentos, com más atitudes. Então, ainda acontece isso entre nós, porque muitos ainda permanecemos nessa sintonia, nesse estado. Então, atraímos os semelhantes. Enquanto isso ocorrer, enquanto permanecermos nas sombras, haverá obsessores e obsidiados. O domínio negativo de quem é mentalmente mais forte sobre o mais fraco, do credor sobre o devedor. E haverá algozes e vítimas. O domínio de quem é mais forte sobre quem é mais fraco. O que nos fortalece debilita a ação do obsessor. Então, o credor não vai existir devedor, porque estamos agindo no bem, na luz, nos fortalecendo. Então, isso não permite também que aconteça esse fenômeno. Tal estado de coisas unicamente se harmonizará quando existirem apenas irmãos que se amem. Então, aqui nós já podemos ir identificando coisas que debilitam e não fortalecem a obsessão. Agir no bem, amar, são sentimentos, são virtudes, são atitudes que nos protegem desse fenômeno. Situações que levam à obsessão. Já vimos por que acontece, mas vamos esclarecer um pouco mais. Amores exacerbados, ódios incoercíveis, dominação absolutista, fanatismo injustificável, avareza incontrolável, morbidez ciumenta, abuso do direito como da força, má distribuição de valores e recursos financeiros, aquisição indigna da posse transitória,
paixões políticas e guerreiras, ganância em relação aos bens perecíveis, orgulho e presunção, egoísmo nas suas múltiplas facetas. E aqui nós vemos novamente o orgulho e o egoísmo, virtudes negativas, comportamentos negativos que fazem com que espíritos que se comprazem nisso se aproximem de nós e nos envolvam nesse fenômeno, nessa situação de obsidiado. Ódio, dominação, aquele materialismo, a posse, muitas vezes usando meios não muito adequados. Então, tudo isso são situações que levam a que se aproximem de nós espíritos que gostam dessa situação, desse fato, desse ato, dessas atitudes. Como agem os obsessores? Como se processa a obsessão? Desejo central. Aquilo que nós queremos de uma forma que é a nossa obsessão. Aquilo que nós insistimos, eu quero conseguir uma casa, eu quero conseguir um carro, eu quero conseguir um emprego e eu quero porque eu quero. Então, esse é o meu desejo central. E eles, que tudo veem, que tudo se identifica, o que nos conhece, que estão continuamente observando o que nós fazemos, aproveitam e nos proporcionam aquilo que nós queremos, nos ajudam a conseguir. E essa ajuda nos liga, nos compromete. Tá? Então, o nosso desejo central é o que eles usam para trabalhar, para minar as nossas forças. E aqui, quando falava no desejo central, nos apresentava também casos de um livro, Ação e Reação, em que o sobrinho matou o tio para ficar com a herança. Então, o desejo central estava aí, a posse, a herança. E eles usaram isso para levar ele ao suicídio, né? E assim muitas situações que se apresentam quando eles identificam o nosso desejo central e trabalham nisso. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Assim eles vão agindo, cérebro a cérebro, mente a mente, vão trabalhando esses movimentos, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão, a cada ato que nós cedemos, que nós permitimos, né? Feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Então, ele vai envolvendo cérebro a cérebro, mente a mente, órgão a órgão, vai se identificando, vai dominando cada coisa que nós cedemos, que nós permitimos, é mais um passo que eles usam para se aproximar. Os espíritos obsessores não são os únicos culpados da obsessão. Importante prestar atenção nisso. Os espíritos obsessores não são os únicos culpados da obsessão. Geralmente, o maior culpado é a vítima, ou melhor, o que se considera vítima. Então, nem sempre eles são os culpados. Nós que permitimos que eles cheguem. Se eles chegaram, se eles nos transformaram, se eles se colocaram na situação de obsessores, foi porque nós permitimos, nós abrimos uma brecha para que eles chegassem. Geralmente o maior culpado é o que se considera vítima. Isso muitas vezes nós vemos nos trabalhos mediúnicos, que analisando
vamos supor aqui tem uma pessoa que se considera obsediada por um espírito X, mas ao analisar o passado, outros momentos, se identifica que este que se considerava obsediado provocou algo naquele que se transformou no obsessor. Então, o obsessor não é nada mais do que a vítima dele, em outro momento. Nós não podemos nunca esquecer a nossa condição de espíritos imortais, de reencarnacionistas, que tivemos muitas existências, que esta é a nossa melhor reencarnação, porque já fomos piores. Então, dívidas permaneceram. E aquilo que nós não conseguimos solucionar enquanto estávamos no corpo físico, aquelas situações, aquelas dívidas, vão se tornar uma situação que pode proporcionar essa obsessão. Então, não vamos achar sempre que o obsessor é o culpado. Muitas vezes, na maioria das vezes, somos nós os culpados. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência indicando queda provável na obsessão. Ou seja, sinais que nos permitem identificar ou supor ou pensar na possibilidade de uma obsessão. Quando estamos na faixa da impaciência, tudo me incomoda, tudo me irrita. Por quê? Há algo que não está bem. Então, quando estamos nessa faixa, vamos prestar atenção. Algo não está bem. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior, eu sou vítima, ninguém sofre como eu, tudo comigo, eu sou o maior sofredor. Aí vem o irmão falar da sua dor, dos seus problemas, não, mas a minha é pior. Cuidado. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Ai, já estamos ficando enseguecidos, né? Não conseguimos identificar o que estão fazendo, queremos, cobramos gratidão pelo que fizemos. Então, achamos que os nossos amigos são ingratos com o que nós estamos fazendo. Começamos a enxergar isso em atitudes muito simples e que, na verdade, não corresponde. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Se vocês prestam atenção, estão sempre se colocando no papel de vítima. Os outros são ingratos, os outros estão fazendo maldade, eu sou quem sofro mais. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. A pessoa pode fazer muitas coisas boas, mas nós só comentamos o que ela faz errado. Por quê? Por que só enxergamos isso? Quando reclamamos apreço e reconhecimento, cobramos, aqui tem muito a ver com a ingratidão, né? Aqui nós estamos reclamando, quero que goste de mim, quero que valorize o que eu estou fazendo. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, aí novamente a vítima. Só eu trabalho, só eu faço, só eu que me preocupo. Quando passamos o dia a exigir o sacrifício alheio, sem prestar o mais leve serviço. Quero que façam, mas eu faço. Então, sinais que nos indicam uma queda provável na obsessão. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente. Aqui nós já estamos vendo o obsessor agindo, nos levando para esse caminho do álcool, dos entorpecentes,
das doenças. Então, nós estamos saindo do nosso equilíbrio. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Tá? Os outros sim têm que fazer, têm obrigação. Eu não. Então, aí são situações que já nos levam a pensar que nós não estamos agindo corretamente. E por que isso está acontecendo? No livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, em determinado momento ele nos diz o seguinte: desnecessário dizer que passou da obsessão simples para a fascinação, quando não lhe faltaram corresponsáveis e, por fim, tombou, aturdido, na subjugação que o fez mais agressivo, quando não totalmente vulgar. Obsessão simples, aquela simples influenciação que me faz fazer coisas que eu comumente não fazia. Mas isso foi se agravando. Esta situação aqui se refere a um médium chamado Ambrósio, que se deixou levar pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho e foi sofrendo esse processo de obsessão. E foi se agravando isso até o ponto que levou ao suicídio. Tá? Então, a obsessão simples passa para a fascinação. Agora nós vamos ver como se identificam essas situações. E, por fim, a subjugação, em que ele já não domina mais nada, é completamente influenciado. Graus de obsessão. Simples, era que dizia ali, né? Quando começa esse processo, uma simples influenciação. Sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. A pessoa que está passando por esse processo sabe, se dá conta, não, isso não é meu, eu não sou assim, eu não costumo agir assim. Mas ela identifica isso, mas se sente, ainda não encontra o caminho para resolver essa situação. O obsessor, ela percebe perfeitamente que tem alguém influenciando, tem alguém que está me fazendo fazer isso, me levando por esse caminho. Um grau mais elevado, mais comprometedor, é a fascinação. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. E aqui, quando ele nos fala em médium, é bom lembrar que todos nós somos médiums, mais ou menos, mas todos nós temos essa possibilidade de intermediar com o plano espiritual. Então, é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre a pessoa e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste. No primeiro caso, a pessoa sabia, sentia, se dava conta que estava sendo influenciada. Agora, na fascinação, já não acha que é ela que está fazendo isso, que é assim que deve ser, que ela tem razão. Então, é um ponto em que está mais dominado, lhe paralisa o raciocínio, não acredita que o estejam enganando. Aí, então, a pessoa diz, isso aqui é verde, a gente está vendo que é azul, mas ele acredita que é verde e não acredita que está enganado, para ele é verde. Então, já está completamente dominado por esse espírito, já não identifica mais como que alguém o está obrigando a fazer isso, acha que ele é quem está fazendo isso. E o último grau, a subjugação, que em alguns momentos se usou o termo de possessão, está possuído, é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Pode ser moral ou corporal.
aí ele domina completamente e faz com que ele faça coisas inadequadas. Podem ser moral, tomar atitudes completamente erradas, ou corporal. Pode falar coisas sem nexo ou fazer coisas sem nexo. Está completamente dominado por esse espírito obsessor. No princípio, no começo, nós falamos que pode ser de encarnado ou desencarnado. Então, aqui nós temos diferentes formas de obsessão. De encarnado para encarnado. Ou seja, de vivo para vivo. Tá? Então, a pessoa encarnada está obsidiando outra pessoa encarnada. Já viram alguma situação assim? Chegaram a identificar algo assim? Quando a pessoa envolve a outra que não a deixa agir. De encarnado para encarnado. De desencarnado para desencarnado. Quantas vezes nós vemos espíritos que se manifestam dizendo que ele me obrigou a fazer isso. Outro espírito me obrigou. Então, nós estamos com desencarnado para desencarnado. Essa obsessão pode ser de um encarnado para um desencarnado. Aquela pessoa que desencarnou, que partiu, e nós ficamos continuamente pensando, lembrando, pedindo a presença, cobrando, lamentando. Não permitimos que tenha um caminho, uma vida independente. Nós estamos obsidiando com um encarnado a um desencarnado. De desencarnado para encarnado. Essa é que a gente conhece mais, né? Um espírito desencarnado que está pressionando um encarnado. A obsessão recíproca. E aí nós temos todas essas situações, mas um está obsidiando o outro e o outro obsidiando um. Tá? Eu não deixo que ele vá. E em várias literaturas, vários livros, várias situações se apresentam em que o que desencarnou, por exemplo, quer seguir o seu caminho, mas aquele não deixa. Então, ele também fica pressionando aquele que está encarnado. Então, é uma obsessão recíproca de um para o outro. E a auto-obsessão. Eu mesmo estou me obsidiando. Quanto tempo dura? Pode ser breve, transitória, se eu tiver os cuidados necessários para que isso acabe. Pode ser periódica. Pronto, tirei um obsessor, estou livre. Mas eu insisto nas mesmas atitudes, aí vem ele ou vem outro. Então, esse processo se repete muitas vezes. Retorna ou se acentua de vez em quando. E pode ser permanente, durante uma encarnação ou mais. Tá? Passou toda a encarnação vivendo esse processo obsessivo e continua após. E aí nós temos um caso bem conhecido, relatado por Divaldo, quando ele identifica o obsessor que fazia muitos séculos, mais de 360 anos, né, que estava obsidiando, acompanhando, envolvendo em situações nada favoráveis. Consequências: distúrbios variados, difíceis de serem diagnosticados com precisão e difíceis até de serem constatados. Distúrbios variados. E a pessoa vai no médico e vai aqui, vai ali, não encontram o que está acontecendo. Não conseguem identificar o porquê essa pessoa tem tal doença, por que essa pessoa sente tal coisa. É difícil de ser diagnosticado. A permanência nesse estado de obsessão lesa o organismo físico
instalando-se nele enfermidades reais. Lembra que o processo começava de perispírito para perispírito. E nós sabemos que o perispírito está completamente ligado, célula a célula, com o corpo físico. Então, isso pode passar do perispírito para a parte física. E aí tem doenças como a loucura, epilepsia, esquizofrenia e podem levar ao suicídio, que geralmente é o que o obsessor quer. Os recursos espíritas, o que nós podemos fazer para evitar essas situações, para diminuir, para amenizar ou para acabar com isso? A prece, o atendimento fraterno, aquele momento em que a pessoa vai conversar com um atendente da casa, que pode identificar esse processo, pode auxiliar, orientar no que fazer. A fluidoterapia, ou seja, o passe, né? As reuniões de desobsessão, mas o mais importante, a participação do paciente no tratamento. Não adianta levar o nome da pessoa e colocar lá porque faço radiação, porque ele está passando por um processo e a pessoa nem está sabendo, não está fazendo nenhuma modificação no seu comportamento. O que está passando por isso precisa entender a situação, precisa querer modificar. Ele precisa participar no tratamento. É ele que precisa, que é aconselhável que venha ao centro espírita ouvir as mensagens, ouvir o evangelho, que passe, tome o passe, que tome água fluidificada e que faça a sua modificação. Atitudes que ajudam: ao acordar, uma prece, e ao deitar também, ao acabar o dia ou terminar, uma prece. Compreenda que a obsessão é um estado de sintonia de sua mente com mentes desequilibradas. Então, o que nós temos que fazer é cortar essa sintonia, ligando-se a pensamentos bons e alegres. Repila as más ideias, compreenda que você nasceu para ser bom e normal. As más ideias e os maus pendores existem para que você possa vencê-los, nunca para se entregar. Mude a sua maneira de encarar os semelhantes, como eu vejo meu irmão. Na essência, somos todos iguais. Se ele está irritado, não entre na irritação dele. Ajude-o a se reequilibrar, tratando-o com bondade. A irritação é sintoma de obsessão. Não se deixe envolver pela obsessão do outro. Lembram que quando identifico minha irritação contínua, bom, se o outro está irritado, ele também pode estar passando por esse processo e eu não devo me deixar contagiar por isso. Não considere agressivo. Certamente ele está sendo agredido e reage erradamente com os outros. Ajude-o, que será também ajudado. Vigie os seus pensamentos e palavras nas relações com os outros. O que damos, recebemos de volta. Não se considere vítima. Nós vimos que os sinais que identificam uma possível obsessão é sentir-se continuamente vítima. O pobrezinho, né? E o último ponto aqui. Estude o espiritismo e não se deixe levar por tolices. Dedique-se ao estudo. E eu trouxe aqui um videozinho curtinho, onde ele mostra situações numa casa espírita. Protegendo aqui, tá? Eles só deixavam entrar quem eles queriam. Então eles devem ter fugido quando souberam que era eu que estava chegando aqui. Eu já chego arrebentando o sangue nos olhos, a minha fúria insana, demolidor de centros espíritos. Ou relaxaram na vigilância e
De brecha, tudo isso. Se eu tiver que ter uma brecha, eu faço a minha própria brecha. E agora chega de papo furado, vamos começar o trabalho. A gente tem que botar isso daqui abaixo. Como assim botar tudo abaixo? Acabar com esse monte de coisa espírita, essas palhaçadas. Você vai dar a turma da bolha que virou espírita agora. Olha aí, mural de aviso, isso é coisa espírita. Olha aqui o bazar. Esse monte de roupa é para doação, isso é bazar. O povo vai gostar de bazar é espírita. O sexto livro de Kardec tinha que ser isso, bazar, segundo o espiritismo. Enfim, destruir isso tudo aqui, acabar com essa palhaçada. Como assim, destruir o prédio? É bonito. Não dá. Pra gente destruir esse prédio aqui, precisa de um mega, ultra, médium de efeitos físicos. Muito ectoplástico. Mesmo assim, se a gente destruísse o prédio, não ia adiantar de nada. Porque o centro é feito de pessoas. O centro é feito das pessoas. Está vendo muito na Maria Braga, não? Isso é bobagem. A ordem do grau foi para destruir o centro espírita. A gente está aqui para isso, não. Você não entendeu? A gente tem que atacar as pessoas que compõem esse centro. Mas eu queria demolir isso. Você tem que demolir isso. Olha só, vamos às estratégias. O que ele vai fazer? A gente pode fazer o que sempre funcionou. A gente pode atuar em cima deles, em cima do presidente do centro, em cima da diretora, não sei o quê, em cima dos médicos, em cima dos palestrantes, das estrelas, e botar um querendo ser melhor que o outro, sabe? A última bolacha do pacote de Kardec. Vaidade? Já tem, já tem. Nem vou precisar das. Vaidade tem uns montes aí e o centro continua funcionando. Preguiça. A gente podia plantando umas coisas assim para os trabalhadores da casa. Não vai para o centro hoje não, fica em casa, vai ver uma série na TV, vai frequentar o centro, vai participar desse grupo, você está fazendo tanta coisa ali, vai não, preguiça. Preguiça? Preguiça já tem. E o centro está funcionando. Egoísmo, então. Já tem. Discórdia. Muitas. Fofoca. É o que não falta. Pô, mas como é que esse centro está funcionando? Pela misericórdia divina. E com a ajuda de vocês, agora. Sai de mim, rapaz, sai de mim, eu te pego com uma voadora aqui agora mesmo, hein? Vem não, hein? Então dá logo essa voadora dele, ele é um dos protetores da casa, ele vai prender a gente aqui. Se eu tivesse uma coluna ruim, eu te quebrava agora mesmo aqui, rapaz. Que coluna? Que coluna? Você não tem mais coluna, não. Não, eu tenho coluna não, hein? Não vamos prender ninguém, vocês são bem-vindos. Fiquem tranquilos. Bem-vindo. Você tem noção que a gente veio aqui pra destruir essa porcaria toda? É. Sim, mas acabaram percebendo que das confusões que vocês queriam espalhar por aqui, esse centro já está cheio. Ué, porque já chegou alguém antes da gente aqui? Meus amigos, esse centro espírita é feito por pessoas normais, cada um com suas próprias dificuldades. Mas alguns estão querendo aprender, tentando domar suas más inclinações. E vocês são muito bem-vindos, porque exercitam a vigilância. Nenhum centro espírita é perfeito. Cada centro, igreja, sinagoga, terreiro, qualquer templo que exista, é só um ponto de partida. Um trampolim que te dá um impulso. Agora, sustentar o voo é trabalho de cada um. Bom, é um momento engraçado, né? Mas é uma realidade. O centro espírita é feito de pessoas. E pessoas, na faixa em que nós estamos, na situação em que nós estamos, cometem erros. Somos humanos porque ainda cometemos erros. Então, as brechas é o que eles usam para chegar até nós. O que devemos fazer? Não permitir que existam essas brechas. Procurar viver o mais adequadamente, a forma mais cristã possível. Aproximar-nos desses ensinamentos, lembrar desses ensinamentos sempre que possível e agir de acordo com eles. Está acontecendo o fenômeno da obsessão? Procurar ajuda. Vai acontecer muitas vezes com todos nós. Então, procurar ajuda necessária. Humildade, deixar de lado o orgulho, a vaidade e seguir em frente, procurando viver o melhor possível, a forma mais adequada possível. Ele nos diz que os obsessores estão aqui para que nós exercitemos a nossa vigilância. Então, vigiai, disciplina, disciplina e disciplina. Era essa mensagem para a noite de hoje, espero ter sido útil para os encarnados e para os desencarnados também. Uma boa noite e muito obrigada pela paciência.